Bom, assim como o pastor Marcos disse, nós vamos continuar a mensagem que começamos a refletir na semana passada. So last week you wasn't here, but we started a message. He wasn't able to finish because of the time. So now we will finish. Encontra-se no livro, na carta, na verdade, aos Romanos, So I ask you, everyone, to open your Bibles in capítulo Romans 12, versículo 1 e 2. chapter 12, verses 1 and 2. Fazendo uma breve introdução aqui, só para a gente relembrar do contexto, né, e seguir a linha de raciocínio. To remember the context of the text. Paulo, na verdade, escreve essa carta na década de 60. Paul write this letter in the decade of 60. Um período após a década de 40, que o imperador Cláudio perseguia e, na verdade, expulsava os judeus cristãos que estavam em Roma. It was a time that the old imperator of Rome in the 40s at the time persecuted and killed some Christians and non-Jews. Após esse período, então, esses cristãos judeus retornam para Roma e Paulo, então, escreve a carta aos Romanos. So after this period, they come back to Rome and Paul write this letter to the Romans. Algumas informações importantes sobre essa carta. Some very important information about this letter. Ela é considerada como o maior tratado, fundamento, doutrina teológica do Novo Testamento sobre o Evangelho de Cristo Jesus. It's considered the most important fundament of what God said in the New Testament in the Bible. Do capítulo 1 a 11, Paulo trata dos fundamentos doutrinários da Igreja de Cristo Jesus. In the first 11 chapters, Paul says about the lessons that Jesus have. What Jesus have to teach. São eles: Deus, vai falando, Deus, It's God, homem, man, pecado, sin, evangelho, evangelic, justificação pela fé, justification by faith, justificação, santificação, glorificação, justification, glorification and sanctification, e o padrão de Deus de forma prática para a vida da igreja. and the pattern in a practical way of what God wants for the church. Que aí ele começa a tratar a partir do capítulo 12. And he starts to say that in the chapter 12. E aí a gente tem alguns comentários importantes sobre a carta aos Romanos, como o de Lutero. We have some important commentaries about the Romans letter. Diz que ela é like Luther's one. Diz que ela é a principal composição do Novo Testamento. Martin Luther say that this is the most important composition of the New Testament. A mais pura descrição dos ensinos contidos nos evangelhos. And it's the most pure description of the teachings that have in the evangelics books. É a maior, mais rica e mais abrangente declaração do apóstolo Paulo sobre o evangelho. It's the biggest, the richest, and the biggest and the richest. Sobre o evangelho. What Paul say about the evangelic. Homens que foram convertidos ao ler a carta de Romanos. Some men that convert himself when Agostinho, when they read the Romans letter. Agostinho de Hipona ou Santo Agostinho. Saint Agostinho, Lutero, Martin Luther, John Wesley. and John Wesley. Todos esses tiveram um papel importante na história do cristianismo a partir da sua conversão pela carta aos Romanos. All of these three people have an important factor
in his generation when they convert themselves after read Romans. E daí a gente aprendeu a partir do versículo 1 And, algumas lições. and we learned in the verse 1 last week some lessons. Versículo 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, So the first verse say like that. que apresenteis o vosso corpo Não, por I can relate. Desculpa. Ok. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. E desse primeiro versículo a gente aprendeu o seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus. And we learn that the Bible is the God's word. Deus requer de nós nada menos que tudo. God wants nothing but all. E o padrão de culto a Deus é determinado por Ele, não por nós. And the pattern of the worship of the adoration of God is determined by Him and not by us. Diante dessa introdução, And after this introduction, eu queria que a gente pudesse agora meditar no versículo 2, no segundo versículo. so now we're gonna read and think about the second verse. Vamos lá. E não vos conformeis, eu vou ler tudo, depois você lê. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewal of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Então, a partir da compreensão de que Paulo exorta a igreja, né, a viver uma vida agradável diante do Senhor, a gente também aprende que essa vida precisa reverberar para fora, para o mundo. What Paul said that he called us to live the evangelic, but it's also we also need to live the God's word in the world. Ele diz que a nossa vida precisa ser para a glória de Deus. E aí, no segundo versículo, ele vai trazer isso de forma mais prática. And he said that our life needs to be for the worship, for in praise of God. And in the second verse, he showed this in a more practical way. É como quem sai de uma aprendizagem teórica e agora põe tudo que aprendeu em prática. It's like someone that leaves theoretical learning and now will live all the things that he learned before in the practice. Então quero novamente aqui expor o versículo 2. So I want to read again the second verse. E nós vamos prestar atenção em 3 verbos. And we will pay attention in 3 verbs. Conformeis, transformai-vos e experimenteis. To confirm, to transform, and to test. Quando Paulo diz, e não vos conformeis com este século, When Paul said, do not conform any longer to this pattern of this world, o termo usado por Paulo em grego the term that Paul said in Greek faz menção a não tomar a forma do mundo. means that we cannot have the shape of words, not Como um sapato que calça os pés, né? Não tomar essa forma do mundo para a nossa vida. to not have the shape of this world, like a boot that that perfectly fit in your boots in your foot, but we cannot live we cannot have the shape for the world. Lembrando que ele fala isso porque os romanos estão inseridos num contexto muito pesado. He said that because the Romans at the time lived in a very heavy context De idolatria, de sexualidade, de um comportamento totalmente antagônico, contrário ao que é o Evangelho. by idolatry, by sexual problems, and any behavior and every behavior that is against the evangelic. Por isso Paulo fala aos filipenses a seguinte maneira: sejam como luz no meio de uma geração corrompida. And then he's saying in the Philippines,
be light in a corrupted world. Se a gente for fazer uma analogia com a orientação de Paulo, né, em Romanos e os Filipenses, para a nossa vida hoje, qual é a diferença, né, do contexto que nós vivemos? If you make a knowledge in what he said in Romans and Philippians, and you make a knowledge to this and to the actual days, what's the difference? Nós vivemos em um tempo em que somos o tempo todo provocados a nos amoldarmos ao que o mundo diz que é o certo. We live a time that every single time we are being hit, shooted every time by the world. They saying that everything that they think is right, they try to say to us is right, but we know actually isn't right. O mundo quer determinar o padrão de casamento, de paternidade, de relacionamentos. The world wants to make the pattern of sexuality, of wedding, of relationship. E quando a gente espelha, quando a gente compara esse padrão com o que a Bíblia diz, como a gente estudou hoje aqui na EBD, a gente percebe que esse padrão mundano não tem nada a ver com o padrão que Deus determinou para nós enquanto a sua igreja. And if you see, as we already said before, a bit later, that these things that the world wants to show us that is right has nothing compared to what God say is the right pattern. E apesar desse texto de Paulo ter mais de 2000 anos já de existência, ele é a palavra de Deus e a sua validade, a sua atualização é para amanhã, não é para hoje. Portanto, nada mudou. And despite what Paul said in his letter is being 2,000 years ago, he's still the word of God, and it's always being updated for tomorrow. So the Bible is never unupdated. Portanto, a orientação é para nós, para que a gente não se amolde aos padrões que o mundo quer impor sobre nós. So, qual a primeira palavra? Primeira palavra que diz. Não se amolde, não tome a forma. Okay. So the thing is that we cannot have the shape, we cannot conform to this world. Resista. Seja firme, seja constante, seja fiel ao padrão que Deus determinou para nós. You need to resist, and you need to be constant. You have to be faithful for what God say to us, the God's pattern. Faça como Josué fez. Make like Joshua say. Diante da condição de ser um idólatra e de se amoldar ao padrão de mundo ao qual ele estava inserido, ele disse: eu não sei você, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. And when he see the pattern that have in the world about idolatry and all these things, he said, I don't know about you, but me and my house and my home live for praise of God. Interessante que nós somos o tempo todo motivados a sermos imponentes, a sermos relevantes, a sermos mais empolgantes e a sermos alguém que vai imputar uma transformação na sociedade. Every time we be motivated to be someone relevant, someone that will make a big difference in society. Mas de uma maneira errada, sob o fundamento errado. But in a wrong way, in a wrong base. Porque a forma de sermos relevantes, a forma de sermos influentes dentro de uma geração corrompida é seguindo o padrão de Deus. Because the way that we need to be relevant in a corrupted society is follow the God's pattern. Por isso Paulo fala: não se conforme. Eu vou usar um outro termo, não só de tomar a forma, mas de estar com o espírito inconformado. So Paul say, do not conform any longer, but not just to not be conformed, but also your spirit to not
be conformed. E dizer, eu não aceito esse padrão para o meu casamento. Eu não aceito esse padrão para os meus filhos. Eu não aceito esse padrão para a minha vida. And say, I don't accept this pattern for me. I don't accept this pattern for my family. And I don't accept this pattern for my life. Eu irei, como Josué, eu decidirei ser firme e estar enquadrado naquilo que Deus determinou para a minha vida. As Joshua say, I will be strong and I will do everything that is in God's pattern. Segunda parte do versículo diz o seguinte: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. But the second part of this verse say, but be transformed by the renewal of your mind. O verbo transformai-vos no grego faz menção a uma metamorfose, uma mudança de forma. The word transformed in Greek means to change your shape. É como se Paulo dissesse, não tome a forma deste mundo, e tome a forma de Deus. O meio pelo qual você vai rejeitar o mundo é transformando a sua mente e o seu coração em Cristo. And Paul say to transform, to not be in the shape of this world, but be in the shape of God's one. So transform himself, transform your mind, and as we say here, be transformed by the renewal of your mind. Portanto, a gente aprende que a nossa vida, formatada em Cristo, reverberará para uma sociedade alguém que sofreu uma metamorfose. Uma mudança de mente, uma transformação. Portanto, quem tem a mente transformada em Cristo, So, who have your mind changed by Christ? comunica isso para uma sociedade como alguém que foi transformado, mudou de forma. Say this for society, that someone who change your mind, to change your shape. Ontem o pastor Marcos levou algumas moças para o destino onde elas queriam ir. Yesterday, the Pastor Marcus bring some ladies to a place that they want to go. E a forma, a maneira como ele se comportou diante delas, como ele as tratou, as impactou. And the way how he behaved, the way how he did, change them. Depois de levá-las ao seu destino, ele concluiu a sua tarefa dizendo: cheguem bem em seu país, que Deus as abençoe, precisando estou à disposição, com todo amor, com todo carinho, compartilhando de um jeito diferente ao qual elas não tinham percebido até hoje. Pega só o contexto. And say to them that God bless you to have a great travel, to have a great stay in the place, and this make the difference because it was a bit different of what we expect for the world. Tanto é que depois que ele conversou com elas, a menina quando ele falava, ela reagiu. And so when he said to her, the girl had reacted. Cadê a carinha? E ela, e em seguida as duas choraram. And follow this, both of them have cried. E a gente voltou refletindo sobre aquilo. Por que elas tiveram essa reação? And they were thinking, why them have distracted? Primeiro, porque durante os dias em que o pastor esteve as levando para o seu destino, Pode repetir? no dia que o pastor estava transportando elas para o seu destino,
Because in the day that the pastor was moving there to the destiny, ele estava orando por elas he was praying for her. e aproveitando as oportunidades. And every time that opportunity appear, he go there and take the opportunity Para falar do amor de Jesus e principalmente para mostrar o amor de Jesus. to talk and also to show the loves God. Certamente ela deve ter pensado, eu nunca fui tratada assim por alguém. And for sure, they think I never be treated like that for someone. O interesse não era o quanto se iria ganhar. The interest was not how much he would want financial thinking. O interesse não era físico. The interest was not physical. O interesse era, de alguma maneira, como o pastor Marcos falou, transmitir que ele é alguém transformado, com a mente transformada por Cristo Jesus. The interest the reason was that the pastor want to show them that he have a transformed mind, transformed by Jesus. E a pergunta para nós é, And the question for us is, você tem aproveitado as oportunidades para que nas suas atitudes e no seu comportamento as pessoas possam ver alguém transformado, que sofreu uma mudança de forma? do you take every opportunity to show everyone that you had been transformed, that you have a new shape? Ou você é alguém que é indiferente no meio de uma multidão e que não comunica a transformação que recebeu? Or you are equal to everyone and don't tell anyone that you have a different, have a transformation? Mais que isso, quando você tem a oportunidade de ser alguém que comunica isso, você age de que forma? De maneira como alguém que é corrompido ou como alguém que é transformado? When you have this opportunity to show that you are transformed, that you have been transformed, do you act like you haven't changed anything, or you act like you have really been transformed? Muitas vezes nós queremos convencer as pessoas pelo nosso argumento, pela nossa oratória, Sometimes we want to convince the people about how we speak, what we speak, pelo nosso poder de persuasão, about our poder de convencimento. okay, não sei. Ajuda aí. Diga aí. Ok. We want to convince everyone about our power of persuasion, Ou pela nossa aparência, or about our physical appearance, pelo nosso bom inglês. about our good English. Contudo, a única maneira que temos de ser uma ferramenta nas mãos de Deus, But the only way that we can be a tool in the hands of God, para levar as pessoas a uma transformação de mente, de coração, to make the people go through a new transformed, have your mind transformed. é ter sido submetido a essa transformação. To make this, you must have this transformation. É ter sido conectado ao Deus da graça. You have to be connected to the grace, the God's grace. É ser, então, o templo, a habitação, a morada do próprio Deus. You have to be the house of God. É olhar para a vida com os olhos de Cristo, é pensar nela com a mente de Cristo, é sentir com o coração de Cristo. It's look to life like the eyes of Christ. It's to feel like Christ. It's to see like Christ. As pessoas estão cansadas de discurso. The people are tired of discussions. As pessoas estão cansadas de promessas. The people are tired of promises. As pessoas querem ver outras pessoas que são diferentes porque foram transformadas na sua mente, no seu coração. The people want to see people that is different because they were transformed before in your heart. Então, cada oportunidade que tivermos enquanto igreja, So every opportunity
every opportunity that we have as a church, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filho, enquanto um cidadão, as a father, as a mother, as a son or daughter, as a citizen, nós precisamos exalar para as pessoas, comunicar a essas pessoas a transformação que recebemos em Cristo Jesus. we have to show everyone the transformation that you have in Christ. Concluindo essa linha de raciocínio, Going to the conclusion, Paulo diz o seguinte: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paul says, then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing and perfect will. Quantos aqui querem viver a vontade de Deus? Diga amém. Who wants to live the God's will, say amen. De novo, para ser mais conjunto. Quantos querem viver a vontade de Deus? Digam amém. Say amen if you want to live the God's will. Amém. Okay. Viver a vontade de Deus não é querer, Live God's will is not want, não é pedir, is not to ask, não é jejuar e orar e dizer eu quero a tua vontade, ó Deus. is not to say that I want your will, God. Viver a vontade de Deus é consequência de rejeitar o mundo, de transformar a mente, de viver como Cristo quer que vivamos. Live as God will is to change your mind, live as different way, and not to conform of the path of this world. Ou seja, viver a vontade de Deus é uma situação de causa e efeito. Live God's will is a situation of cause and effect. Eu rejeito o mundo e me enquadro no padrão de Deus. I reject the world and I be shaped Obrigado. in the path of God. Eu transformo a minha mente e moldo a minha mente à mente de Cristo. I change my mind and get my mind shaped for the path of Jesus. E naturalmente eu vivo a vontade de Deus. And naturally, I live the God's will. Vocês disseram que querem viver a vontade de Deus, amém? You had said that you want to live God's will. Amen. E se Deus te escolher para ser um mártir? Amém? Como é que é a Marte? Como é que é a Marte nisso? O sarrafo foi aumentado. Se Deus te escolher para morrer por amor ao Evangelho. If God choose you, if God's will is to die for love of Jesus. Amém? Amen? If it's that you want to live like that? Deus escolheu alguns na história da humanidade do cristianismo, a começar pelo primeiro, Cristo. Jesus picks some people to do that, starting for the first, Jesus. Para viver, proclamar e morrer por amor a Ele. To live, to show, and to die in love to Him. Portanto, ninguém está pronto para entregar o seu próprio filho como Deus fez, ou morrer, entregar a sua vida, se não tiver uma mente transformada. So if you don't have a mind transformed, you're not ready to give your son or give your own life in love of Jesus. Portanto, não seja um hipócrita, dizendo, essa é a vontade de Deus, quando na verdade você está tentando manipular Deus para viver aquilo que você quer. So don't be hypocrite when you say that this is the God's will, when you're actually manipulating what God is the truly God's will to live the way that you want. Porquanto, quando Deus nos chama e nos vocaciona, se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai entender como Paulo escreveu em Romanos. If you read the Bible to Genesis to Apocalypse, you will see seria Gênesis Apocalipse alguém? Antes? Eu perdi a primeira parte do que você disse. Você vai entender o que Okay, entendi. If you read the Bible from Genesis to Apocalypse, you understand what Paul means. que o evangelho é um chamado para morrer. That the evangelic is a call to die.
Negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Say no to yourself, take your cross and follow me. Abandone suas vontades. Abandon your wants. Submeta os seus projetos a Deus. Submit your project to God. E obedeça à resposta de Deus para sua vida. And obey the answer to God for your life. Ainda que seja algo desagradável para você, And even if it's something that is not good for yourself, você estará vivendo a vontade e o propósito de Deus para sua you vida. will be living the God's will for your life. Por fim, And to conclude, eu quero trazer uma advertência para nós enquanto igreja. I want to bring a warning to us like a church. As a church. O evangelho, a Europa foi um berço do evangelho, né? A Bíblia vai relatar que Paulo chega à Grécia e outros países. Europe was a cradle for the evangelic. The Bible related that Paul moved to other countries to say the Bible, Para anunciar as boas novas. to announce the evangelic. Contudo, depois de muitos anos, However, after some years, a lot of years, a gente testemunha, presencia que esse berço, infelizmente, perdeu we aquele primeiro amor do qual recebeu o Evangelho de Jesus. we testify that this cradle that has since the beginning lost the first love that they receive right in the beginning. Como, the por God's- exemplo, the God's love. Na Escócia, que é o berço do presbiterianismo, Example, in Scotland, it's the cradle of the Presbyteriano seria denominação. Presbyterian. As igrejas se tornaram bar ou boate. The church became a bar, a nightclub. Na Inglaterra, terra onde os grandes avivamentos aconteceram. England is a land that the great revivals happen. Terra de George Whitefield, Is a land of George Whitefield, John Wesley, John Wesley, William Carey, William Carey, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, Os templos estão fechados. and all the temples are closed. Hoje ela é reconhecida como a terra de Richard Dawkins. Now today, England is known as a land of Richard Dawkins, O patrono dos ateus. the bigger of the atheists. Irmãos, isso é muito grave. This is very grave. O que a gente consegue perceber com essa mudança tão radical, onde foi o berço do cristianismo, hoje é o berço do ateísmo? What we can notice when this radical change that was the cradle of the Christianity now is the cradle of the atheism. Onde avivamentos aconteceram e gerações foram transformadas. When relief has happened and generation was transformed, Não há sombra do evangelho. has no even a shadow of what happened with what is the Christianity. As pessoas tomaram a forma do mundo, tiveram a sua mente transformada pelo mundo e deixaram de provar a vontade de Deus. People got the shape of the world, the God changed and transformed by the world, and forgot about God's will. Mas ainda há esperança. But still hope. Aqui eu vejo pessoas de várias nações Here we have people of a lot of nations que têm a oportunidade de mudar essa realidade a partir da sua casa. that have the opportunity to change this reality starting for your houses. Vivendo o que aprendeu com Cristo.
living what you learn with Christ, rejeitando o mundo, rejecting the world, transformando a mente, transforming the mind, provando da vontade de Deus e buscando viver a vontade de Deus. proving the God's will, and try to live the God's will. A Bíblia fala em vários textos de uma geração que viveu algo profundo com Deus, mas que não comunicou à próxima. In the Bible shows a lot of sometimes that this generation, the generation have a big meeting with God, but don't bring all this love and all these things that they learn to the next generation. Nós não podemos cometer o mesmo erro. We cannot make the same mistake. Nós precisamos começar a ensinar aqueles que estão mais próximos a nós. We have to start to learn those who are close to us. Se são os nossos pais, os nossos pais. If it's our parents, so start with the parents. Se são os nossos filhos, os nossos filhos. If it's our child, so start with your child. Se são os nossos amigos, os nossos amigos. If it's our friends, so start with your friends. Precisamos comunicar a transformação de Deus no mundo por meio de Cristo Jesus. We have to tell about the transformation, the God's transformation in the world. Assumir a nossa identidade Assume our identity de sal e luz of salt and light, e comunicar ao mundo, and tell the world, a uma geração corrompida, in a corrupted generation, que só há uma esperança: that have only one hope, Jesus Cristo. Jesus Christ. Deus Emanuel. Deus é a única esperança para o mundo. God is the only hope for the world. Não é a política, It's not politician. não é o político, It's not the politician. não é o partido, It's not the association of politicians. não é o recurso, It's not the resources. não é a influência, It's not the influence. não é o método, It's not the method. é Cristo, It's Christ. Cristo, It's Christ. Cristo. Cristo é a única esperança. Christ is the only hope. E só tem uma instituição na terra You have only one association in the world que pode comunicar essa mensagem. that can communicate this message. Não é uma instituição mundana, It's not association of the world. não é uma instituição financeira, It's not a financial association. não é uma instituição que influencia o mundo pelas suas políticas. It's not association that influence the world about their politicians. A única instituição que pode comunicar essa mensagem ao mundo é a Igreja de Cristo Jesus, The only association that can communicate this to the world is the Church of Christ, que detém a palavra de transformação, cura, libertação para essa vida e para a eternidade. that have the word of transformation of healthy for the society. Portanto, se você não assume a sua identidade, So if you don't assume your identity, a culpa daqueles que estão sendo derramados no pecado e perecendo nele é nossa. so if you don't do this, the blame for those who are falling in the sin is ours. Paulo diz: como ouvirão se não há quem pregue? Paul says, how they will hear about if have no one to tell? Como eles vão se a igreja não envia? How they will go if the church don't send it? Como crerão daquilo de que nada ouviram? How they will believe of something that they never heard about? Quando você dizer: o meu filho estuda numa escola que não é legal. Like you say that your son studying in a school that is not legal. Meu trabalho não é um ambiente saudável. My job is not a healthy environment. A liderança e os ambientes, os governos do meu país não é legal, não é bom. Our leaders leaders of my country is not something cool. Em seguida, pense: And then think, a responsabilidade de transformar essa sociedade é minha enquanto igreja. the responsibility to change society is mine as church. Orando, Praying, conectado com Deus, be connected to God, rejeitando o padrão do mundo, rejecting the path of the world, tendo a mente transformada em Cristo,
have your mind changed by the power of God. E vivendo com coragem, ainda que não seja tão agradável a vontade de Deus para a nossa vida. And live with courageous, even if it's not something that apparently not good for us, the God's will. 2 Timóteo, Paulo fala, não precisa ler, Paulo fala a Timóteo a seguinte sentença. In 2 Timothy, qual é a outra parte? Paulo fala a seguinte sentença a Timóteo. Paul say this the false sentence to Timothy. Deus não nos deu um espírito de covardia, God don't give us a spirit of cowardice, mas de poder, de amor e equilíbrio. but with power, balance, and love. Portanto, assuma a sua identidade So assume your identity e tome posse do poder and grab the power que Deus te deu para você ser o agente de transformação para essa geração. that God gives to us, to you be the one who will change the generation. Já temos o que precisamos. We already have what we need. Precisamos arregaçar as mangas Essa é expressão brasileira. Expressão brasileira. Hã? We just have to roll up our sleeves e seguir em frente. and go straight. Deus te dê coragem para você viver o que Ele te desafiou na manhã deste dia. God give the courage to and challenge you to live what He wants today. Amém. Amen.